Meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem. E se não tiver, creio que Deus é poderoso para colocar tudo no devido lugar. Amém? Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre algo relacionado à igreja. Nós temos visto muita coisa acontecendo no mundo, né? Temos visto falta de amor, temos visto desunião, temos visto guerra do lado de fora e não vamos ser hipócritas, né? Porque temos visto muitas coisas acontecendo no meio do povo de Deus. Mas, meus irmãos, você já parou para ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 12? Porque Lucas capítulo 12, se tu só ler lá no versículo 31, vai dizer: buscai primeiro o reino do céu, né? E a sua justiça, e a demais coisa vos será acrescentada. Mas quando nós lemos o livro de Lucas capítulo 12, do 1 até o seu último capítulo direto, nós temos ali, irmão, uma forma total gigantesca da forma que Jesus viu a humanidade. Ali fala, amado, sobre como nós devemos nos comportar na terra, como nós devemos amar o nosso próximo, como devemos direcionar a nossa vida. Ali fala que vai chegar rumores de guerra, aflições. Ali fala que vai ter pai contra filho, filho contra pai. Mas a gente só quer a melhor parte, né? Quer buscar em primeiro o reino do céu. Então Jesus não engana ninguém não, irmão. Jesus já tinha visto que essa terra seria assim, que ia ter no meio da humanidade pessoas boas e pessoas ruins, que teria dentro da igreja pessoas boas e pessoas ruins, né? Isso aí é do ser humano, isso aí não quer dizer que seja a igreja. É claro que nós que agora servimos ao Senhor devemos nos posicionar de maneira digna, né? Mas o ser humano é falho. Tem pessoas que vai servir a Deus com toda a integridade e tem pessoas que infelizmente vão deixar a desejar. Mas o foco é: Jesus deixou para ensinar. Você tem aprendido? Como é que tem sido, irmão, o seu viver? Você tem visto para falar ou você tem visto para mudar? Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, irmão, eu tenho que aprender. Eu tenho que olhar as coisas que não são boas para aprender, para fazer delas coisas melhores. Se eu vejo que o meu irmão erra, eu vou procurar não errar. Se eu vejo que tem falha dessa parte, eu vou procurar não falhar. Mas, irmão, uma coisa é certa: de Jesus todo mundo precisa. Eu não conheço um ser humano que seja capaz de viver sem Jesus. Até o mais dos piores, podemos dizer assim, do hipócrita. Ele sabe que no final, ele sem Deus ele não é nada. Ainda que ele não creia. Ainda que o ateu diga: eu não creio, né? Ele no final sabe que necessita de Deus. E aí nós devemos pensar: é tempo de mudança. Não é tempo de se afastar de igreja, não é tempo de falar mal do reino, é tempo de abraçar uma causa. Qual a causa que você tem abraçado? Vamos fazer esse mundo melhor ou vamos se envolver com aqueles que não fazem nada, que só piora, e vamos piorar também? Reclamar não vai bastar, falar não vai adiantar. Deus espera de nós uma posição. Amém? Deixa eu te contar uma história antes de nós terminarmos. Um belo dia um garoto chegou no colégio e um professor olhou para ele e falou assim: hoje nós vamos falar sobre o nascimento, a criação. E aquele professor olhou para o garoto e falou: porque o homem, ele tem origem, e eu creio nisso, eu tenho certeza disso,
O garoto começou a olhar para o professor, se maravilhando, porque pensou que ia trazer um contexto do qual ele acreditava. De repente, aquele professor olhou para o jovem e olhou para a classe e disse: nós somos descendentes de macaco. A Terra foi formada pela explosão, onde teve a origem de um primata e a evolução dele, e nos trouxe a nossa existência. O menininho da roça, olhou para aquele professor e falou: ô professor, faz isso não, professor. Eu lá sou de macaco, eu sou criação de Deus, eu sou formação do Altíssimo. Aí o professor olhou para o garoto e falou: mais um bitolado na minha classe. E o garoto falou: não é bitolado não, professor. Quem me fez foi o Senhor. Eu sou uma inspiração de Deus. Deus, quando me fez, ele estava tão inspirado. Olha eu aqui. E o professor, olhando aquilo ali, falou: realmente você acredita que existe Deus? Não, Deus não existe. E o professor falou: viu, você acabou de confessar que Deus não existe. Ele: não, porque o que existe precisa ter para ser. Deus não precisa ter para ser, Deus já é. Deus não existe, Deus já é. Deus é isso e pronto, final. E ele falou para o professor: só já leu o livro de Êxodo? Quando Moisés foi dizer para Deus como é que ele ia se apresentar a Faraó, Deus falou para Moisés: diga que o grande eu sou. Deus é, e não precisa de ninguém para que dê origem, não precisa de ninguém para justificar a sua existência. Deus é. E o professor olhou para aquele menino empolgado, falou: tá bom, eu não creio em Deus, eu não creio de forma alguma, nós viemos do macaco. Então vamos fazer uma coisa, eu vou te provar que nós viemos do macaco, e você vai me provar que existe um Deus que você diz que é poderoso, não é isso? Para fazer muito mais. E o menino falou: ele é. E o professor tirou um ovo da gaveta e falou para o menino: então tá bom, eu vou jogar esse ovo. Quando ele cair no chão, ele tem que não quebrar e rolar. E aí, se o seu Deus fizer esse ovo cair no chão e rolar e não quebrar, ele é Deus. O professor pensou que tinha intimidado o menino olhou para o professor e falou: só isso? Pensei que o senhor ia pedir para alguém flutuar aqui na classe, para aparecer um jardim no meio de nós. É só isso mesmo? Para o meu Deus provar que ele é Deus, ele tem que fazer um ovo cair no chão e rolar? Ah, professor, o senhor não soube nem pedir. O tamanho do Deus que eu sirvo, o tamanho do meu Deus, o senhor pediu uma coisa muito pequena. E o professor olhou com aquele olhar de abusado, falou: já estou vendo no que isso vai dar. Ele: professor, nós só temos um costume lá na nossa igreja. E o professor falou para ele assim: e qual o costume? É que antes de nós pedirmos algo a Deus, a gente fala com ele em oração. Eu posso falar? Aí o professor falou: tá bom, não demora, mas fala aí. Você quer falar com ele? Então fala. E o menino começou a oração. E a oração dele foi: Deus, o senhor não precisa justificar que é Deus. O senhor não precisa provar nada para ninguém. O senhor já é. Eu sei que o senhor é o Criador dos céus e da terra, de tudo que nela tem, em tudo que se formou. O senhor é Deus da nossa existência. O senhor é Deus e não deve nada e não tem que provar nada para ninguém. Mas esse professor aqui, ele está dizendo para mim que o senhor não existe, que o senhor não é nada disso que nós falamos. Então ele me fez aqui um desafio de jogar um ovo e esse ovo bater no chão, não quebrar e rolar. E eu sei que o senhor pode fazer isso e vai fazer. Então, Deus, eu queria pedir isso.
faz por mim, faz com que o ovo bata, e quando ele bater e rola, e eu já sei que vai acontecer, e eu quero lhe fazer depois desse mais um pedido. Quando isso acabar de acontecer, só mata esse professor, mata ele para ele parar de ficar aí, sabe, falando mal do Senhor, dizendo que o Senhor não existe. Acaba com ele, funila ele aqui no nosso meio, seja um derrame, sabe, uma morte súbita, só arrebenta com ele, Deus. E aí o menino acabou a oração e falou: tá bom, meu pai, assim que o ovo bater no chão e rolar, o professor também caia duro, morto. E é a oração que eu te faço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E aí o menino olhou para o professor com o ovo. O menino falou: joga o ovo no chão, professor. E o professor segurando o ovo. Menino: professor, joga o ovo, professor. E o professor segurando o ovo. O menino: oh, professor, joga o ovo. Aí o professor olhou para ele e falou: mas não estava. A gente não tinha combinado nada dessa oração que tu fez no final. O menino falou: mas tu não acredita em Deus, está com medo, professor? Joga o ovo. Está com medo de Deus te matar? Ele: não, mas você não falou nada que teria isso no final da oração. Mas, professor, se o senhor não acredita, não vai acontecer. Joga o ovo, professor. E toda a classe começou: joga o ovo, joga o ovo, joga o ovo. E o professor segurando o ovo e falou: vamos parar com essa palhaçada, vamos parar de brincadeira, a gente está aqui para estudar. E escondeu o ovo. Conclusão: até o mais fanático dos ateus sabe que quando se trata de Deus, Ele é Deus, não tem que provar nada para ninguém. Amém? Então, meu amado, o que você precisa de Deus, o que eu preciso de Deus, e não vamos deixar isso acabar porque um homem se envolveu no meio da religiosidade e falhou, porque um homem entrou no meio de um culto e falhou. Não, pega experiência, entra e faça a diferença. Alguém roubou? Entre e não roube. Alguém se prostituiu? Entre e não se prostitua. Alguém errou? Entre e vamos fazer o certo. O reino de Deus é assim, irmão. Ele é dessa forma, para entrar, ver os erros e acertar, e não cometê-los os mesmos erros. Espero que você tenha aprendido. Meus irmãos, aqui para nós, eu não conheço lugar melhor para estar do que na casa do Pai. É o melhor lugar para estar. Estar na presença de Deus sempre foi e sempre será o melhor lugar para se estar. Amém? Que Deus abençoe a ti e sua casa. Eu profetizo o novo de Deus entre você e a sua família. Que você tenha uma tarde, uma noite, um amanhecer amanhã abençoado em Deus. E fique com Deus e até a próxima. Que Deus nos abençoe. Amém.